Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Eu quero começar trazendo para vocês o entendimento onde tudo começa, onde vai se originar a bênção, a legitimidade da bênção, a importância de estar debaixo da bênção, debaixo dessa palavra, da palavra profética, começando com o pai da fé, o pai de todos nós, Abraão. Gênesis capítulo 12 marca a história desse patriarca, desse líder. Nós vamos conhecer Abraão a partir dos seus 75 anos. É quando muita gente já está querendo pendurar as chuteiras. A vida de Abraão com Deus está começando. Uma história que vai ser marcada por lutas, mas também por superações e pelo um fato inequívoco: Deus chamou, preparou e abençoou Abraão com múltiplas bênçãos. Gênesis capítulo 12, vamos ler versículos de 1 até o versículo 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sem ter um mapa. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Quando Deus diz eu o abençoarei, quando Deus fala a você eu o abençoarei, Ele está abençoando de fato e de verdade. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, ou se tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem. Aqui nós temos um ponto muito importante. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Agora é com Deus. Se alguém se levanta para te amaldiçoar, o que acontece? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, nossa família é abençoada. Respingou sobre nossa família, anos depois, as bênçãos que Deus derrama através do nosso pai da fé, Abraão, que é o fundador da nação de Israel. Abraão é o pai de todos nós, o pai da fé. É o único chamado na Bíblia de amigo de Deus. É o único personagem bíblico que é chamado de amigo de Deus. Por quê? Decidiu trilhar o caminho da obediência. E quem obedece às Escrituras tem legitimidade para ser abençoado. Portanto, é fundamental a compreensão de Gênesis capítulo 12, para nós entendermos as Escrituras, da onde se origina a bênção das nações e a bênção sobre as famílias. Então, em Gênesis capítulo 12, Deus está chamando Abraão. Em Gênesis 12, versículos 2 e 3, Deus está fazendo promessas de Abraão. E a gente, caminhando pelas Escrituras, a gente vai constatar que de fato Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessas. Em Gênesis 12, 4 e 9, Abraão obedece o Senhor. Gênesis 12, versículos 4 a 9. E aí, Gênesis 12, 20, 10 a 20, Abraão vai para o Egito. Então, o texto inicia falando sobre o chamado de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Esse versículo explica que Deus está chamando Abraão, saindo de uma terra onde se adorava um panteão de deuses, de muita idolatria. Deus quis tirar Abraão do meio da idolatria para
então Abraão começar a andar com Deus, caminhar com Deus e servir um único Deus. Quando nós analisamos Gênesis à luz de Gênesis 15, versículo 7, Gênesis capítulo 15, versículo 7, está escrito: o Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Billy Graham diz que Deus nunca tira algo de nós sem dar algo maior e melhor. Quando Deus tira algo de você é porque Ele quer te dar algo maior e melhor. Porque o nosso Deus, assim, Ele não abençoa alguém pela metade. Quando Ele abençoa, Ele faz sobejar. A bênção do Senhor, ela acrescenta, ela potencializa, ela envolve vários aspectos da vida da pessoa. Ela envolve uma saúde integral, física, emocional e espiritual. E a bênção nos dá graça. A bênção traz a paz que nós tanto precisamos. Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de mostrar. Naquele momento, a extensão da concessão dessa terra que havia de ser revelada, isso vai acontecendo progressivamente. Deus não revela o seu plano de uma vez só. Ele vai revelando o seu plano paulatinamente ao longo da caminhada. E Abraão caminhou 2.400 quilômetros para chegar então na terra escolhida, prometida, ali onde você vê hoje um dos cartões postais de Israel, aquela cúpula dourada, era a esplanada do grande templo de Salomão. Debaixo daquela cúpula dourada estão as ruínas do templo erguido pelo rei Salomão. E hoje se tornou a esplanada das mesquitas, a terceira mesquita mais importante, Aqsa, está em frente àquele memorial, e dentro daquela cúpula dourada está a pedra onde Abraão subiu, porque ali é o Monte Moriá. Aquele lugar ali, daquela cúpula dourada, é o Monte Moriá, onde Abraão subiu para então sacrificar Isaque, em obediência. Mais uma vez, ele não retrucou, ele não vacilou em obedecer. Por mais absurdo que fosse a orientação de Deus de levar o seu filho, o filho da promessa, para ser sacrificado, mas Abraão mais uma vez estava disposto a obedecer. Mas o autor aos Hebreus vai dizer: ele subiu para obedecer, mas crendo que Deus era poderoso. Ainda que o seu filho fosse sacrificado, Abraão acreditava que iria ser ressuscitado, porque Deus não ia fazer uma promessa, dar um filho e depois tomar de novo. Mas se é isso que o Senhor quer, Senhor, porque nessa vida nós passamos por testes. Deus te testa o tempo inteiro. Nós somos testados. E essa semana eu escrevi que nós precisamos ficar de lado de amigos testados, porque até os amigos têm que ser testados. Quem são os que estão com você realmente? Nos dias bons, e nos dias difíceis, e nos dias maus. Então, não se iluda com quem vai dizendo assim que te ama, que te ama. Será que ama mesmo? O tempo vai mostrar se ama mesmo. O tempo foi mostrando. Muita gente disse que me amava, me amava. Eu fico perguntando: que amor é esse, né? Mas o tempo prova. As amizades sólidas são como um bom perfume que alegra a vida. E é interessante que Abraão vai ser chamado amigo de Deus, e Jesus vai dizer nos evangelhos: eu já nem vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês são os meus amigos.
é aquele que ouve e coloca em prática as suas palavras. São os amigos de Deus. Já não chama o servo, mas amigo, porque Abraão foi amigo de Deus. Deus ia caminhando com Abraão, ia pensando. Abraão aprendeu a obedecer, aprendeu a caminhar, aprendeu a continuar mesmo quando tudo era difícil. E se cumpriu quando o nome dele hoje é um nome amado, não só em Israel, mas por todos os cristãos do mundo e até mesmo por todo o mundo árabe. Abraão é pai também dos árabes. Por todo o mundo, o nome de Abraão ficou conhecido, porque ele aprendeu a andar e a caminhar nessa direção, nessa palavra. Então, Deus diz: abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa fala claramente que Deus seria um adversário para qualquer um que se levantasse contra Abraão e a sua semente. Nós estamos na semente de Abraão. Nós estamos diretamente ligados à descendência de Abraão através de Cristo. Você foi selado, um selo de promessa. Você foi marcado. Então, somos abençoados. Uma referência maravilhosa à salvação. O apóstolo Paulo interpreta essa declaração: em ti serão benditas todas as famílias. Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. Olha o que diz o texto. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios, que no caso somos nós, pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então o texto diz: em ti. Paulo escreve em ti, em Cristo Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão. Um dia Jesus curou uma mulher que estava há 38 anos, há 18 anos encurvada, e ele disse: ela também é filha de Abraão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A justificação pela fé traz consigo outras bênçãos da salvação. Veja as outras bênçãos que a justificação pela fé nos trouxe. Gálatas 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Gálatas 3, 19. Logo agora, pelo que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, visto que o descendente a quem se fez promessa e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. E segue o texto. Versículo 20. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justificaria de um fato procedente da lei. Então as bênçãos de Deus, da semente da mulher, que chegou à semente de Abraão e Sara, de forma miraculosa. Deus deixou que parecesse impossível o cumprimento da promessa pela velhice, pelos anos avançados em dia, mas Deus cumpriu a sua palavra e a sua promessa. E aos 90 anos, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa chegara. Porque, meus irmãos,
está escrito: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Quando a pastora Milka falou, olha, quem espera em Deus alcança a promessa, os milagres, renovam as suas forças como a águia. Ele sabe, o Deus que eu sirvo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir cabalmente a sua palavra. Eu finalizo trazendo para vocês o Salmo 122, versículo 6. Esse salmo é muito importante, Salmo 122. O Brasil precisa compreender esse salmo. O Maranhão precisa compreender esse salmo. A presidência do Brasil precisa compreender esse salmo. O STF precisa compreender esse salmo. O Congresso Nacional Brasileiro precisa compreender esse salmo. Orai pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que te amam. É preciso orar pela paz de Jerusalém, porque quem ora, quem ama Jerusalém, é inevitavelmente abençoado por Deus. Tem uma promessa que está ligada: o nosso amor, as nossas orações e a nossa consideração pelo povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Salmo 51, versículo 18. Olha o que está escrito, está interligado. Salmo 51, versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então, quando você na sua casa ora por Israel, ora por Jerusalém, você tem uma promessa de prosperidade sobre a sua vida. Quem ora de forma contrária, quem ora amaldiçoando, é amaldiçoado. Mas quando nós abençoamos Israel, abençoamos Jerusalém, vamos ler, o salmo é pequeno, vamos ler um salmo todo. Salmo 122. Observe a teologia de salmo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O ato de se congregar, a alegria de se congregar, a alegria de subir a Israel. O ideal é que nós pudéssemos subir a Sião pelo menos uma vez por ano, como é a tradição, para adorar, para servir o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que te amam. Amém? Essa é a linguagem daqueles que sobem a Sião para adorar, para reconhecer que ali estão as nossas raízes, ali estão as nossas matrizes espirituais, ali está a nossa semente espiritual, ali estão os memoriais do nosso pai da fé. Uma cidade tão cara às suas próprias almas, onde a adoração de Deus foi celebrada desde Abraão, onde o próprio Deus habitava, onde a justiça era administrada, uma cidade de tanta importância e influência na terra. Jerusalém é o relógio de Deus. Para nós agora, inculta a responsabilidade de orar por Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém, sua unidade, sua prosperidade, seu aumento, sua influência pelo país e o mundo afora. É uma oração para que a igreja não seja dividida pela heresia, mas que os seus membros possam estimar uns aos outros os sentimentos corretos.
Hoje nós temos uma imprensa que ela é totalmente voltada com narrativas contra Israel, contra Jerusalém. Uma imprensa maléfica que não compreende. Israel a ninguém ataca. Israel não começou uma guerra contra o Hamas, nem contra o Hezbollah. O Hamas e o Hezbollah começaram uma guerra contra Israel. É evidente que Israel precisaria defender o seu povo, os seus patrícios. Israel luta contra um terrorismo. Um dia, a ONU, que teve como primeiro secretário da sua história um brasileiro, um diplomata, como Oswaldo Aranha, que abençoou Israel com voto de Minerva, votando a favor de Israel, tinha empatado. Deus abençoou muito o Brasil por causa do voto de Oswaldo Aranha. Seu legado continua ecoando, mas a própria ONU se perdeu ao longo do tempo. A própria ONU não reconhece o Hamas como terrorista, mas como um partido político. É inacreditável que funcionários da ONU ajudaram o Hamas no ataque contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. O preço vai ser alto de quem se levanta contra Israel. É as escrituras que dizem, não sou eu. Mas hoje nós vamos ativar ainda mais a nossa prosperidade, porque nós amamos Israel e oramos pelos inocentes da Palestina, pelo povo palestino, o povo que não é terrorista. Ali na Palestina existem famílias que precisam de socorro, mas enquanto um grupo terrorista estiver à frente, até a ajuda humanitária desviada não chega para o próprio povo. É um povo escravizado. É um povo que está fazendo orações para que o Hamas seja derrotado, para que eles possam ter liberdade. Esta é a verdade que nem sempre a imprensa conta. Existe essa imprensa marrom, existe uma imprensa antissemita. Prospere os que te amam. Na tradução original, eles terão paz. Quem ama Israel vai ter paz. A palavra prosperar, nesse contexto, ele transmite a ideia da palavra hebraica que significa prosperar é estar seguro. Prosperar é ter paz, é ter tranquilidade, é estar tranquilo. Podemos dizer, eu sou uma pessoa próspera, hoje eu tenho tranquilidade na minha casa. Há uma oração num salmo que diz que haja paz dentro dos teus muros. Dentro dos teus muros, dentro da tua casa. Eu abençoo a tua família com paz. Eu abençoo a tua família com a prosperidade real. Prosperidade física, espiritual, prosperidade financeira em todas as áreas. Seja próspero, como foi próspero o nosso pai Abraão, como foram prósperos patriarcas que obedeceram a Deus, e Deus os prosperou em tudo. Que o Senhor te prospere em tudo. Eu oro como orou o apóstolo João para o seu amigo pessoal, o seu amigo Gaio, o bispo Gaio, o presbítero Gaio. Que o Senhor te prospere em tudo, assim como é próspera a tua alma. E assim eu te abençoo esta noite. Eu te abençoo com as bênçãos múltiplas, em nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, de onde vem a nossa descendência. Seja bendita nossas famílias, seja bendito os nossos filhos, sejam benditos nossa descendência, nossa posteridade, seja bendito o nosso legado, seja bendita nossa vida, bendito esse culto. Eu te abençoo em o nome de Jesus.